Versículo 5 diz assim: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Eu vou ler de novo, preste atenção. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Vamos fechar os nossos olhos. Soberano Deus, eterno Pai, venha falar conosco na noite de hoje, através da sua palavra, através do teu Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, sedentos para ouvir tua voz. Que nada venha nos impedir, que nada venha roubar a nossa atenção. Abençoe aqueles que agora estão ouvindo também pela internet, que eles sejam visitados por ti de forma gloriosa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. O versículo 5, pode abaixar um pouquinho, por favor, no fundo. O versículo 5, ele é uma pergunta. Quem é esta que sobe pelo deserto? Quem é esta que sobe pelo deserto? Vamos repetir isso? Diga comigo, quem é esta que sobe pelo deserto? Diga assim, esta pessoa sou eu. Amém. O texto de Cantares, capítulo 8, é o texto final. É o último cântico e a última parte do cântico de Cantares, que vai justamente falar do fechamento do livro. E este livro de Cantares, ele vai encerrar com esta cena: o grande encontro do amado com a amada. Cantares é um livro que vai falar de encontros e vai falar de desencontros. Quem entendeu, diga amém. Amém. É disso que vai tratar o livro de Cantares. E esse último capítulo vai mostrar justamente aquilo que nós chamamos de um encontro final. E esse encontro final, ele acontece justamente no deserto, na subida do deserto, quando o amado encontra a sua amada. Amém, queridos? Amém. É disso que o texto vai falar. E o que tem de expressivo, o que tem de especial nesse texto, é o que nós vamos analisar nesta noite. Percebe que depois de tantos encontros e desencontros, a amada, ela se torna irreconhecível, a tal ponto do amado olhar para ela e perguntar: mas quem é esta? Quem que é essa daí que está subindo? É interessante, porque a impressão que eu tenho lendo esse texto é que essa amada não era a mesma pessoa, não que era uma pessoa diferente, mas ela foi transformada do primeiro capítulo ao 8, ela se tornou em outra pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque o deserto, ele transforma a pessoa. O deserto nos torna pessoas diferentes, a tal ponto de alguém olhar para mim, para você e perguntar: mas quem que é esse? Quem é essa pessoa? A transformação, ela é uma transformação que ela não é de fora
para dentro, mas ela é de dentro para fora. Existencialmente a pessoa, ela é transformada. Então não é difícil alguém chegar assim e falar: você está diferente. Você está diferente do que você era antes. Você não é mais a mesma pessoa. Tem pessoas que elas mudam para pior. Porém, tem pessoas que mudam para melhor, queridos. E a amada, quando ela sobe do deserto, o amado olha para ele e pergunta: mas quem é esta aí? Porque quando ela desceu para o deserto, ela era uma pessoa. Quando ela voltou de lá, ela voltou diferente. Por que diferente? Porque ela não era a mesma pessoa. Nós estamos em uma constante mudança. Na filosofia antiga nós falamos que nós estamos em um constante devir, a tal ponto que ninguém pode entrar na mesma água duas vezes. Heráclito vai dizer que você entra no rio e você não consegue entrar no rio novamente, porque quando você entra no rio, ali passa uma água, quando você entra, aí já é um outro rio, uma outra água. Por isso você não será o mesmo quando você sair daquela porta hoje. Você entrou de um jeito e você vai sair daqui diferente. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Eu também sairei daqui diferente. Não só você é influenciado, mas eu também sou influenciado. Sou transformado por Deus. Então a mulher, a amada, quando ela desce de um jeito. E o descer para o deserto, aqui eu já entro na minha explicação. O descer para o deserto é uma permissão de Deus. É Deus que nos leva para o deserto. Não é o diabo que te leva para o deserto. Não é o adversário que te leva para o deserto. O próprio Deus nos leva para o deserto. Existe um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que vai dizer que depois que Jesus foi batizado nas águas por um tal de João Batista, pelo Espírito, e lá Espírito está em letra maiúscula, porque significa pelo Espírito de Deus, ele foi levado para o deserto. Percebe que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, mas foi o próprio Deus. E às vezes na nossa vida tudo está bem. Às vezes na nossa vida tudo está caminhando. Às vezes na nossa vida tudo está em harmonia. E de repente acontece um deserto. E de repente sopra um vento na tua vida. E quanto menos você espera, você está no meio de um deserto, no meio de uma luta, sozinho, no meio de uma provação. Mas não foi o diabo que te levou, foi o próprio Deus que te levou para esse deserto. E Deus, quando nos leva para o deserto, Ele leva com propósito. Ele leva porque Ele tem algo grande para fazer na nossa vida. Por isso, se hoje Deus permitiu um deserto na tua vida, não se preocupe, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Você pode aplaudir e exaltar a Deus essa noite. Você pode aplaudir a Deus? Amém? Então você é um antes do deserto, e você será outro ao sair do deserto. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que é deserto, pastor? O deserto é o momento mais difícil da tua vida. Deserto é um momento de provação na tua vida. Deserto é um momento que você pensa em desistir. Deserto é um momento em que você perde as suas forças. Isso se chama deserto. Queridos, então ela desce para o deserto. E por que ela desce? Porque Deus levou ela para o deserto. Tem pessoas que estão aqui e que estão vivendo o deserto. Tem pessoas que estão aqui e o deserto está apenas começando. Porém tem pessoas aqui dentro que já estão saindo do deserto, porque Deus, Ele é o Deus que leva, mas Ele tira do deserto. Amém, queridos? Deserto não é lugar de você morrer.
Posso ver amém? Eu vou falar para vocês 4 coisas. Primeiro, no deserto nós aprendemos. Repita comigo, no deserto. Mais alto, diga, no deserto. Nós aprendemos. O que o texto diz? E no deserto nós aprendemos sobre dependência de Deus. No deserto, irmãos, não tem recurso. No deserto não tem a minha condição. No deserto não tem o meu jeito. No deserto não existem os meus amigos que vão me ajudar. No deserto será apenas eu e Deus, você e Deus. Então geralmente quando nós passamos pelo deserto, nós ficamos sem recurso. Nós ficamos às vezes sem ter condição. Nós ficamos às vezes olhando para os lados e não tendo ninguém ao nosso lado. E é justamente no deserto que nós aprendemos a depender e depender totalmente e exclusivamente de Deus. E não é uma dependência apenas física, no sentido material ou no sentido financeiro. A dependência de Deus, ela se torna em todos os sentidos da minha vida. Por isso, às vezes, a pessoa, ela está num momento de enfermidade, e ela aprende que a dependência dela não é do médico, tampouco dos remédios. A dependência dela vem de Deus. Porque às vezes ela toma o remédio, e o remédio não faz efeito. Às vezes ela procura os médicos, os especialistas, e os médicos dizem, eu não tenho o que fazer por você. Então é nesse momento que nós aprendemos a depender totalmente de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nosso casamento, às vezes, nós ficamos na dependência de Deus. Pastor, eu já fiz. Pastor, eu já tentei. Pastor, eu já orei. Pastor, eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Já tentei fazer um monte de coisa e nada mudou, e nada melhorou. Ou seja, o teu casamento depende de Deus. É aí que nós vamos aprender a orar. É aí que nós vamos aprender a buscar a Deus. E é nesse deserto que Deus vai agir na nossa vida. Quantas vezes nós ficamos assim na vida profissional? Eu conheço pessoas que têm currículo. Eu conheço pessoas que são profissionais, são pessoas capacitadas, são pessoas que estudaram, mas a porta não abre, a porta não abre, ninguém ajuda, ninguém vem para abrir uma porta. Mas é nesse momento que nós aprendemos a depender de Deus. Daí Deus simplesmente vai lá e abre a porta, Deus simplesmente vai lá e traz a provisão. Por isso nessa noite, vai sair do deserto e vai viver a promessa de Deus. Diz o Senhor para ti nessa noite. Quantos podem aplaudir a Ele? Quantos podem exaltar o Senhor bem forte? Você pode adorar a Deus? Ou seja, olhe para mim. No deserto, nós aprendemos que o maná, a provisão, ela vem do céu para a nossa vida. Diga para quem está ao seu lado, a provisão. Mais alto, diga a provisão. Virá dos céus para a tua vida. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso. Glória a Deus. Segunda coisa, no deserto, olhe para mim, nós aprendemos e nós nos tornamos pessoas mais humildes. O deserto serve para justamente levar a pessoa a entender o quanto ela precisa ser humilde. E a humildade nos leva a reconhecer: eu preciso de Deus, eu preciso do outro. Quem entendeu, diga amém. Eu preciso, eu não sou sozinho, eu não sou autônomo, eu preciso da ajuda. É interessante que às vezes nós achamos que nós conseguimos sozinhos. Às vezes nós achamos que nós somos autocapazes. Às vezes a pessoa ela entra numa arrogância, que ela acha que ela não precisa de mais ninguém. Já estou bem, as coisas já aconteceram na minha vida, já fui abençoado, não preciso mais para o culto, não preciso mais para a campanha. Daí que a pessoa se engana. Daí que Deus pega a pessoa pela mão e leva ela para o deserto. E quando ela vai para o deserto, ela começa a se tornar uma pessoa mais humilde. Foi assim com Moisés.
Moisés, diz a Bíblia, que ele passa muitos anos da tua vida, ele passa 40 anos da tua vida dentro de um palácio. Ele era chamado de filho da filha de Faraó. Ele era respeitado, ele era reconhecido em todo o Egito. Por quê? Porque ele morava no palácio. Então diz a Bíblia que Deus pega ele e Deus leva ele para um deserto, e lá no deserto ele se torna um camponês. Lá no deserto ele começa a trabalhar para o sogro dele. Lá no deserto ele deixa de ser cabeça e ele se torna cauda. E foi justamente nesse momento que Deus chamou ele para uma grande obra. Foi justamente nesse momento que Deus trabalhou no interior e no caráter dele. Talvez hoje Deus levou alguém aqui para o deserto para se tornar uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais humana, uma pessoa melhor. Se você não desceu ainda, desça. Se você não se humilhou, se humilhe nessa noite, porque o Senhor, Ele quer te tirar do deserto e Ele quer te pôr em posição de exaltação. Amém? Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Glória a Deus. Mais forte as palmas. Aí nós entendemos que nós precisamos de Deus. Amém, queridos? Aí nós entendemos. Você precisa do outro. Ninguém é sozinho, irmãos. Ninguém sobrevive sozinho. Ninguém é autocapaz. Quem entendeu, diga amém. Nós precisamos. Nós precisamos um do outro. Daí Deus permite. Nem a luta vem, a crise vem. Nem aquela pessoa arrogante, ela começa a diminuir. Aleluia. E ela se torna uma pessoa melhor, queridos. Quem entendeu, diga amém. Em terceiro lugar, no deserto, nós somos profundamente tentados. Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto, Ele foi tentado 3 vezes. Quantas vezes eu disse? 3 vezes. Ele foi tentado em seu corpo, na sua fome, na sua necessidade física. Ele foi tentado na sua alma. E Ele foi tentado no seu espírito. É incrível que quando nós estamos no deserto, nós somos tentados, nós somos provados, passamos pelo vale da tentação. E quantas vezes nós nos sentimos fracos e pensamos em ceder? Quem está entendendo, diga amém. Não está dando mais, não consigo. E daí a luta, daí a tentação, ela começa a se agravar na nossa vida. Quantas vezes nós somos tentados justamente na área que nós somos mais sensíveis? Ninguém é tentado na sua área mais forte. Nós somos tentados onde nós somos mais vulneráveis. Jesus foi tentado na sua fome. Por quê? Porque Ele estava em jejum, Ele estava com fome. Nós somos tentados na nossa fraqueza. E o adversário, ele tenta de todas as maneiras criar situações, criar artimanhas, criar locais, propiciar portas na nossa vida, para nós até acharmos, não, mas isso aqui é de Deus. Não é, queridos. É algo que quer te afastar do Senhor. É algo que quer te afastar de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quantas pessoas que eu conheço, que pela sua carência, ela cede, ela abre concessão, já que está difícil para mim, já que Deus não fez, então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer então. Eu me entrego, eu me rendo. Daí as coisas começam a caminhar para trás. Daí as portas começam a fechar. Daí aquilo que estava difícil começa a ficar mais difícil ainda. Eu tenho algo de Deus para você nessa noite. Quando a tentação estiver maior ainda, olhe para mim. Quando a tentação estiver maior ainda, entenda. É nessa hora que a provisão está chegando. Quando a tentação apertar, não ceda, não ceda. Permaneça fiel, permaneça adorando. E você viverá a honra de Deus, a dupla honra de Deus na sua vida. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor essa noite. Você pode exaltar a Deus. Amém, querido? Até quando a luta apertar, não ceda não. Resista à tentação. Fala para quem está ao seu lado, resista à tentação. Olha aqui. Só é tentado, olha para mim, só é tentado
aquele que o adversário sabe que Deus tem uma grande obra para fazer. Que você não está enxergando, mas Ele está enxergando aquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso, irmão, quando você resiste, sabe o que acontece? Deus envia os anjos dele com a provisão para as nossas vidas. Jesus foi tentado, mas diz a Bíblia que depois que ele foi tentado, vieram os anjos no meio do deserto e serviram uma mesa para ele. Levanta as suas mãos aos céus. Eu quero profetizar que Deus também enviará os anjos dele com a provisão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Todos podem aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite. Amém, queridos? Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Olha aqui, ó. Vocês dois aqui, ó. Olha para mim. Vocês não vão ganhar o que eu vou entregar hoje à noite, se vocês não ficarem quietos, tá? Agora vai ser assim, senão não dá para pregar. Em quarto lugar, é no deserto que nós nos tornamos pessoas melhores. Amém. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Por que nós nos tornamos pessoas melhores? Eu vou ler novamente o versículo para você entender. Versículo de número 5. Capítulo 8, versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e ela vem, o que diz a sua Bíblia? Encostada. Encostada, aprazivelmente ao seu amado. E eu começo a entender pela palavra de Deus que quando nós estamos no deserto, nós aprendemos a buscar a Deus. E quando nós subimos o deserto, nós não subimos no deserto distantes de Deus. Você pode ter descido distante, mas quando você sobe do deserto, você sobe ao lado do seu amado. Aleluia. Ao lado de Deus. O deserto, ele me aproxima de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Amém. E a cena que eu tenho dessa passagem é da amada subindo aqui, ó, abraçada com o amado, como se eles fossem uma só carne. Interessante é que quando nós fazemos um casamento, quando nós celebramos um casamento, o que nós oramos? Para que o homem e a mulher, se tornem uma só carne. O casamento é isso. É o homem e a mulher se tornando uma só carne. Quando nós vamos para o deserto, da mesma maneira nós nos tornamos assim, ó, uma só carne, mas com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: não sou eu mais que vivo, mas agora Cristo, Ele vive em mim. Não sou eu mais que vivo, mas agora é a presença do próprio Cristo que habita na minha vida. E eu começo a entender, queridos, que quando nós passamos pelo deserto, nós aprendemos a depender de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Nós aprendemos a resistir às tentações. Quem entendeu? Diga amém. E nós aprendemos a viver intimamente com Deus. Por isso, esse deserto não é para você parar ou desistir, é para você louvar, é para você adorar, é para você clamar, para que Deus também possa fazer grandes coisas na tua vida. Será que você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia! Mais palmas. Amém, querido? É no deserto que nós nos relacionamos com Deus de forma mais íntima. Quem entendeu? Diga amém. Amém. É eu e Deus agora. Não tem mais espaço, não tem mais tempo para mais nada. Por isso que quando a amada ela sobe do deserto, olharam para ela e perguntaram: mas quem é essa? Ela não é a mesma pessoa. Porque o deserto, ele tem a capacidade de transformar as nossas vidas. Eu quero hoje profetizar em nome de Jesus. Levanta a sua mão, fecha os teus olhos agora. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor vai transformar a tua vida, que o Senhor vai te transformar em uma pessoa melhor, que o Senhor vai abrir portas grandes na tua vida. Levanta a sua mão para o céu. Eu quero hoje profetizar em nome de Jesus que o Senhor fará obras e obras de milagres sobre a tua vida. Esse deserto não é para destruição, esse deserto
é para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado através da tua história. Será que você pode aplaudir e exaltar ao Senhor nessa noite? Amém, queridos? Mais forte as palmas. Amém? Você pode ter ido para o deserto, mas o Senhor vai te tirar desse deserto. Quem crê nisso, diga amém. Você pode ter ido para esse deserto, mas aí é para você aprender a depender somente de Deus. O Senhor pode ter permitido você ir para esse deserto para quebrar o vaso, para quebrar o nosso eu, para nos fazer pessoas melhores. Hoje você pode estar talvez em uma profunda tentação, mas o Senhor, Ele vai te honrar nesse deserto, e Ele vai manifestar a glória dEle sobre a tua vida. Nós nos tornaremos pessoas melhores, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra se cumpra sobre a tua vida. Vamos aplaudir